E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e avançando na genética, hein? Vai ficando mais divertido. Espero que você esteja entendendo. Se tiver alguma dúvida, gente, às vezes a forma com que eu abordo o assunto, talvez não seja a forma que alcança você que está em casa. Então, qualquer coisa, deixa um comentário no vídeo e aí eu tento ajudar vocês, combinado? Então vamos lá. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha assistido os dois primeiros vídeos. Dois primeiros vídeos fundamentais para que você possa entender hoje, então, a primeira lei de Mendel. Legal? Então, vamos lá, vamos entender o que seria a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, gente, conhecida como lei da pureza dos gametas, também chamada de lei da segregação, né? Lei da pureza dos gametas, lei da segregação. Vamos dar uma olhada o que seria a primeira lei de Mendel, né? Mendel, você já viu que foi um camarada que foi muito bem sucedido pelo fato dele ter escolhido as ervilhas, né? Por que as ervilhas? Ele foi muito bem sucedido. Mendel também, gente, teve rigor científico. Às vezes, se alguma questão falar assim, Mendel teve rigor científico, você vai marcar que esse item está verdadeiro. Mendel teve muito rigor científico e eu vou provar para vocês aqui o que seria esse rigor científico, certo? Então, bora lá dar uma olhada como foi, o experimento do Mendel. Então, primeira lei de Mendel, lei da pureza dos gametas, O Mendel é um camarada que teve um rigor científico assim absurdo, Mas, resumindo, o que seria um rigor científico, professor? Imagina que eu tenho aqui uma moeda e eu jogo essa moeda para cima e de repente deu cara. Eu jogo de novo, deu cara. Eu insisto, vou jogar de novo, deu cara. Puxa vida, talvez eu possa concluir que toda vez que eu jogar essa moeda para cima vai dar cara. 3 vezes eu joguei para cima e deu cara, então talvez eu possa concluir, toda vez que eu jogar a moeda para cima vai dar cara? Você sabe que não. Eventualmente vai dar o quê? Coroa. O que Mendel faria? Mendel não faria só 3 lançamentos da moeda. Provavelmente ele faria uns 1000 lançamentos da moeda, 5000 lançamentos da moeda, para depois ele concluir quantas vezes deu cara, quantas vezes deu coroa. Isso é rigor científico. Não é eu sair concluindo com uma base pequena de observação. Não, provavelmente ele iria fazer uns 1000, 5000 lançamentos da moeda e iria concluir o quê? Que mais ou menos 50% das vezes iria dar cara, 50% das vezes iria dar coroa. Então começa assim a primeira lei de Mendel. Temos aqui uma geração parental. Normalmente a gente não escreve geração parental. Normalmente a gente coloca só o P, O P entre parênteses, que significa o quê? Os pais, geração parental. Eu poderia pegar qualquer característica relacionada à planta, Poderia ser árvore não, mas planta alta, planta baixa, flor terminal, flor axial, Em relação se a planta produz vagem lisa ou se produz vagem enrugada, ou se a ervilha é lisa, se a ervilha é enrugada, ou se a ervilha é amarela ou se a ervilha é verde. Fica mais fácil, fica mais visual e mais didático falar da cor da ervilha. Então me permitam, eu vou utilizar a cor da ervilha para explicar a primeira lei de Mendel para vocês. Então Mendel pegou uma planta, gente, que só produzia ervilhas amarelas. E ele cruza essa planta com outra planta que só produz ervilhas verdes. Mas espera lá, como que Mendel tinha certeza que essa planta só produzia ervilhas amarelas? Como que ele tinha certeza que essa planta só produzia ervilhas verdes? É aí que entra o rigor científico. O Mendel, ele fazia autocruzamento. Ele ia lá na flor, não sei se vocês lembram, Mas as flores, galera, as flores, normalmente elas são hermafroditas. Ela tem lá uma parte masculina e tem uma parte feminina na mesma flor, certo? É o caso da ervilha, Essa planta hermafrodita. Então o que ele fazia? Ele garantia o quê? Que ela iria fazer uma autofecundação. O que ele fazia? Ele colocava uma telinha em volta dela, uma telinha bem fininha, que iria impedir que outra planta pudesse polinizar essa planta aqui. Então ele garantia o quê? Uma autopolinização. E ele ainda pegava um pincelzinho e ele mesmo ainda tentava auxiliar nessa autofecundação. Lembra que produzia muitos descendentes? Então, nesse cruzamento, talvez iria surgir ali, 4.500 ervilhas. 4.500 ervilhas todas amarelas. Talvez um outro cientista iria concluir que, ela é pura, mas Mendel não. Mendel repetia e dava lá 5.800 ervilhas todas amarelas. Ele repetia 6.000 ervilhas amarelas, de repente repetia 3.520 ervilhas amarelas.
E depois de várias, né, tentativas, vários cruzamentos, ele falou, cara, não surgiu nenhuma ervilha verde para contar a história. Então, ele vai dizer que essa geração aqui é uma geração pura. Ele faz a mesma coisa com essa planta. Cruza ela, faz uma autofecundação, só produz ervilha amarela. Cruza ela, só produz amarela. Amarela, 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 por várias gerações. E aí ele conclui, essa planta é pura. Então começa com rigor científico, certo? Começa com rigor científico. Uma vez tendo certeza que essas duas plantas aqui são plantas puras, o que Mendel chamou de puro, hoje nós chamamos de homozigoto, né? O que Mendel chamou de puro, a princípio ele usa o termo puro, e aí vai obter uma geração filha 1. Como eu disse, normalmente a gente não usa isso aqui, a gente só coloca F1, geração filha 1. E ele vai obter aqui, gente, 100% das ervilhas amarelas. Imagina você fazendo esse cruzamento. Fala, meu, cruzei uma planta que produz ervilha amarela com uma planta que produz ervilha verde e 100% das plantas filhas produzem, né, aqui nesse cruzamento, ervilhas amarelas. O que será que aconteceu com a característica verde? Talvez ele tenha ficado, né, algum tempo, alguns meses, algumas noites sem dormir, tentando buscar saída. Sabe o que ele faz? Ele achou uma saída. Ele falou assim, eu vou fazer uma autofecundação dessa geração. Então ele faz uma autofecundação dessa geração. Essa geração aqui que ele chama de geração híbrida. E ao fazer essa autofecundação dessa geração híbrida, o que vai acontecer? Né? Ele vai, antes, né, ele vai produzir aqui o quê? Ele vai produzir aqui uma geração 2, que a gente chama de geração filha 2, ou geração filial 2. Geração é filha 2, né, quando ele faz a autofecundação dessa geração aqui, né, ou seja, ele cruza ela com ela mesma, ele obtém então o quê? Ele obtém essa, né, proporção aqui, uma proporção fenotípica de 3 amarelas para 1 verde. Professor, o que é uma proporção fenotípica? Fenótipo, lembra? É a manifestação do genótipo. Então, veja, eu estou falando de cor, então aqui para mim o fenótipo é a cor. A cada 3 ervilhas amarelas surge uma verde. Então a proporção fenotípica 3 para 1. É uma proporção fenotípica de 3 para 1. Então nessa geração aqui, né, o que ele vai fazer? Ele vai obter essa primeira visualização em relação ao experimento dele, né? Diz a história que ele perde mais um bom tempo aí tentando entender, fala, caramba, como pode uma característica desaparecer em uma geração e reaparecer em outra geração? Talvez você observe na sua família uma característica que tem no seu avô, que não tem no seu pai, mas que tem em você. Ou que tem na sua avó, que não tem na sua mãe ou não tem no seu pai e tem em você. Ou seja, como pode uma característica desaparecer em uma geração e aparecer em outra geração? E aí que vem a dedução da primeira lei. Mendel chegou à seguinte conclusão. Deve existir 2 fatores. Deve existir 2 fatores, um dominante e um recessivo, certo? Então, o que nós entendemos como fatores, hoje nós chamamos de genes, na época Mendel chamou de fatores. Deve existir 2 fatores, um dominante e um recessivo. Eu pergunto para você, qual é o fator dominante? Você vai dizer para mim, professor, o que determina a ervilha amarela. O que determina a ervilha amarela é o fator dominante. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou usar a letra V. Já que amarelo é a característica dominante, fica claro aqui, né, que amarelo é a característica dominante, porque eu vou usar a letra V. Poderia usar qualquer letra, tá, gente? Normalmente a gente usa a letra, isso não é uma regra obrigatória, mas é uma regra, assim, de bom senso. Normalmente usa-se a letra da característica recessiva. Verde é recessivo, então eu vou usar a letra V de verde, certo? Então Mendel falou, deve existir 2 fatores, Vzinho, né, Vzinho. Deve existir 2 fatores para cada característica, Vzão, Vzão. Ô professor, por que não pode ser Vzão, Vzinho? Porque essa geração é uma geração pura, homozigota, lembra? Certo. E aí, quando essa planta for formar gameta, ela só vai formar gameta Vzão. Quando essa planta aqui for formar gameta, ela só vai formar gameta Vzinho. Então vai formar aqui na geração F1 a fecundação desses gametas e vai originar aqui o quê? Um híbrido, Vzão, Vzinho. E aí o que ele tinha feito mesmo nessa geração? Uma autofecundação. Quando ele faz essa autofecundação, ele cruza essa planta com ela mesma. Então é Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, certo? Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Normalmente, às vezes, né, o que a gente pode fazer direto aqui? Você pode fazer aqui uma distributiva, ó. Vzão com Vzão vai dar o quê? Vai dar Vzão, Vzão.
Vzão com Vzinho vai dar o quê? Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão vai dar o quê? Sempre dominante na frente, né? Então, Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, aí ele fala, olha, é possível, né? Então, deve existir dois fatores, certo? E esses fatores se segregam, esses fatores se separam ao acaso. E aí eu vou ter aqui só gameta Vzão, só gameta Vzinho. Por isso, lei da pureza dos gametas. Lei da pureza dos gametas. Os gametas são puros na primeira lei. E aí vai formar o quê? Vzão, Vzinho. Faz uma autofecundação dessa planta com ela mesma, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Fazendo a distributiva Vzão com Vzão, 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 Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho e Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Talvez você tenha aprendido, né, na sua escola, feito lá o que a gente chama de quadro de Pinet, né? O que é o quadro de Pinet? Escreve assim, né? Quadro de Pinet. Eu vou fazer esse cruzamento ali para vocês. Então eu pego os gametas de uma planta, coloco na horizontal, Vzão, Vzinho. Pego os gametas da outra planta, que na verdade nesse caso é a mesma, coloca na horizontal. Então na vertical e na horizontal. Eu vou fechar o quadro de Pinet, certo? Fecha o quadro de Pinet em relação a esse cruzamento. Olha lá, ó. Fecha o quadro de Pinet para poder fazer o cruzamento. Tá aqui, né? Aí fecha aqui, ó, mostrando que aqui, por exemplo, eu coloquei os gametas da planta macho, aqui eu coloquei os gametas em relação à parte fêmea, né? Uma autofecundação. Agora, é igual jogar batalha naval, né? Coloca o dedo aqui, quem encontra aqui? Ah, é Vzão, 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 Vzão. Coloca o dedo aqui, quem encontra aqui? Ah, é Vzinho com Vzão, então fica Vzão com Vzinho. Coloca o dedo aqui, quem encontra? Vzão com Vzinho, então fica Vzão, Vzinho. Coloca o dedo aqui, quem encontra? Vzinho com Vzinho, então fica Vzinho, Vzinho. Fica o que, galera? Fica um Vzão, Vzão, para 2 Vzão, Vzinho, para 1 Vzinho, Vzinho. Na verdade, é a mesma coisa que eu coloquei aqui, ó. 1 Vzão, Vzão, para 2 Vzão, Vzinho, para 1 Vzinho, Vzinho. Particularmente, eu não uso o quadro de Pinet na primeira lei. Eu acho que a distributiva é mais rápido, né? Vzão, 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 Vzinho, Vzinho com Vzão, Vzinho com Vzinho. Eu gosto mais de usar o quadro de Pinet lá na segunda lei. Lá é necessário. Aqui eu não acho necessário. Por que você fez, professor? Porque eu acredito que muitos de vocês provavelmente aprenderam assim e gostam de fazer assim. Então, tá ali. Não, tanto faz fazer pela distributiva ou fazer pelo quadro de Pinet. E aí eu tenho uma proporção genotípica. A proporção genotípica eu falo de 1 Vzão, Vzão para 2 Vzão, Vzinho para 1 Vzinho, Vzinho, certo? Essa é a proporção genotípica, certo? Perceba que a primeira lei, então, proporção fenotípica e genotípica não são iguais. Se alguma questão fala assim, ah, a primeira lei, proporção fenotípica e genotípica são diferentes? São diferentes, certo? Você vai marcar verdadeiro nesse item. E para fechar, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns exercícios. Eu tenho 2 exercícios, né? O primeiro exercício diz assim: o albinismo é caracterizado pela ausência de pigmentos na pele e estruturas epidérmicas em função da incapacidade de produção da melanina. O gene alelo recessivo não produz a forma ativa da enzima que catalisa a síntese da melanina. Considerando-se o fato de um homem e uma mulher possuírem pigmentação da pele normal, então um homem e uma mulher possuírem pigmentação da pele normal, sendo ele filho de um pai normal, homozigoto, e uma mãe albina, e ela filha de um pai albino e uma mãe normal, homozigoto, é correto afirmar que a probabilidade desse casal ter uma filha albina é de... Gente, vamos pegar aqui, ó, né? Como que eu resolvo esse exercício? Sempre na genética você vai fazer 2 leituras. A primeira leitura você lê e talvez você fala, quê? Né? Não sei, né? Meio difícil. E aí você faz uma segunda leitura. Nessa segunda leitura que você vai conseguir o quê? Tirar os dados do problema. Então ele falou para mim o seguinte, né? O comando está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui novamente, pegar a canetinha aqui de tudo quanto é cor, que agora eu vou precisar. Considerando os fatos de um homem ou uma mulher possuírem pigmentação normal. Galera, se o homem é normal, ele falou do albinismo, né? Então, em relação a esse exercício aqui, vamos colocar como exercício 1, ele falou do albinismo. Em relação ao albinismo, o que ele me falou? Ele falou que pode ser normal, né? O camarada pode ser normal, ou pode ser afetado. Pode ser albino, né? Normal ou afetado. Quem é normal
significa que é azão alguma coisa, azão ou azão-azinho. O afetado é o recessivo. Ele fala para nós, né, o alelo recessivo não produz a forma ativa. E aí ele fala que é um casal normal, considerando um homem normal. Então, se é um homem normal, eu sei que ele é azão. Se é uma mulher normal, eu sei que ela é azão. Agora, eu preciso descobrir se eles são homozigotos ou heterozigóticos, né? Aí ele vai me dar uma dica, ó. Sendo ele filho de um pai normal e uma mãe albina. Gente, se a mãe é albina, o que a mãe tem para oferecer para ele? Obrigatoriamente a mãe tem um azinho. Então ele é heterozigoto. A mesma coisa para mulher, né? E ela, filha de um pai albino. Se ela é filha de um pai albino, se ela é normal filha de um pai albino, ele está querendo me contar o quê? Que ela é heterozigota. Fazendo a distributiva, permita, né? Fazer a distributiva aqui. Ó, azão com azão, azão, azão com azinho, azinho. Então vamos escrever aqui, ó. Então vai ter aqui azão, azinho. E aí você faz agora aqui embaixo, ó. Azinho com azão, coloca o dominante sempre na frente, vai ficar azão, azinho. E azinho com azinho, vai ficar o quê? Vai ficar azinho, azinho. Eles querem saber qual a probabilidade desse casal ter uma filha. Galera, você vai montar a probabilidade assim, ó. A probabilidade deles terem uma filha, certo? A probabilidade de ter uma filha e a probabilidade dela ser o quê? Albina. A probabilidade dela ser albina. Veja, quando você vai calcular a probabilidade, esse E aqui, você troca por uma multiplicação. A probabilidade dela ser menina e albina. Qual é a probabilidade de ser menino ou menina? 50%. Por quê? Porque o espermatozoide ou tem X ou tem Y. E o óvulo sempre tem X. Então a chance de ter menino ou menina é sempre o quê, gente? É sempre 50%. Então vai ser o quê? Posso usar aqui meio. Esse E eu troco por uma multiplicação. Qual é a chance dela ser albina? A chance dela ser albina é o quê? É uma chance em 4. Né? Então é 1/4. Olha por que eu utilizei fração. Porque fica fácil de multiplicar. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. 1 sobre 8. Né? Você vai marcar aqui então o quê? Letra A. Responde esse exercício. Show? E para fechar, né? Deixa eu só voltar aqui. Para fechar esse exercício aqui. Enquanto eu vou apagando, vai fazendo a leitura aí, por gentileza. Vai tirando os dados desse problema. Né? Deixa eu ver aqui. Fazer um... Mais um aí? Não tem jeito, né? A genética é só fazendo exercício mesmo para a gente entender. Então vamos lá. Me ajuda aqui, deixa eu pegar a canetinha de tudo quanto é cor, para auxiliar vocês aí nesse exercício. Em suínos, a sensibilidade ao anestésico alotane é de grande importância econômica, uma vez que os animais sensíveis são altamente propensos a estresse, provocando prejuízos por morte súbita e condenação de carcaças. Essa sensibilidade é provocada pela homozigose do gene Hzinho, e os animais afetados não podem ser identificados morfologicamente até que a doença se manifeste, antes de atingir a maturidade sexual. Um criador cruzou um macho e uma fêmea de genótipos desconhecidos e obteve um filhote que manifestou a doença. Esse mesmo casal foi cruzado mais uma vez e teve 2 filhotes. Temeroso de perder também esses animais, o criador quer saber qual a probabilidade de ambos os filhotes serem afetados. Assinale a resposta correta. Então, o que nós combinamos, uma primeira leitura, fico às vezes perdido, falo o quê? Não tenho nem ideia, faz uma segunda leitura tirando os dados do problema. Ele está falando de um anestésico, né? Anestésico. Senhor, nunca vi falar nesse anestésico. Não tem problema, né? Não tem problema. Anestésico. Às vezes vai saber da doença, também não vai saber da doença. Não tem problema, certo? Tira os dados. Ele falou que tem animais que podem ser sensíveis, eu vou chamar de S, e não sensíveis eu vou colocar como NS, tá? Por conta do nosso espaço aqui. Sensíveis e não sensíveis. Vamos lá. Em suínos, a sensibilidade ao anestésico alotane é de grande importância econômica, uma vez que os animais sensíveis são altamente propensos a estresse, provocando prejuízo por morte súbita e condenação de carcaça. Essa sensibilidade é provocada pela homozigose do gene Hzinho. Então, quem é sensível é homozigoto, Hzinho. Quem é não sensível vai ser Hzão alguma coisa.
Hzão, Hzão ou Hzão, Hzinho. Tá aí. Aí tem um ponto chave aqui, gente. Até que a doença se manifeste antes de atingir a maturidade sexual. Um criador cruzou um macho e uma fêmea. Gente, se ele cruzou um macho e uma fêmea, significa que eles são o quê? Significa que eles não são Hzinho, Hzinho. Por quê? Porque eles estão sendo cruzados, então eles já atingiram a maturidade sexual. E ele falou que ao cruzar esse macho e essa fêmea, obtiveram o quê? Obtiveram aqui um filhote que manifestou a doença. Hzinho, Hzinho. Então, tem que obrigatoriamente ter um Hzinho com o pai, um Hzinho com a mãe. Então, quando ele fala para mim que obteve um filhote com Hzinho, um filhote afetado, ele está querendo me dizer que os pais são heterozigóticos. E aí você vai ter aqui, então, né, fazenda distributiva, Hzão, 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 Hzinho, Hzão, Hzinho, Hzinho, Hzinho. Né? Tem aqui um filhote afetado. Aí agora vem, temeroso de perder também esses animais, o criador quer saber qual a probabilidade de ambos os filhotes serem afetados. Galera, qual a chance de um filhote ser afetado? 1/4. Mas se forem 2, o que eu faço? Aí você faz assim, ó, a probabilidade do primeiro ser afetado, Hzinho, Hzinho, e a probabilidade do segundo ser afetado, Hzinho, Hzinho. Então a probabilidade do primeiro ser afetado, a probabilidade do segundo ser afetado. Vou puxar para cá, tá? Só para ficar ali, acho que já não vai aparecer para vocês, ó. Probabilidade do primeiro ser afetado, Hzinho, Hzinho, e a probabilidade do segundo ser afetado, Hzinho, Hzinho. É 1/4 a chance de um ser afetado. E esse E eu troco por uma multiplicação. Qual é a chance do segundo ser afetado? 1/4. 1/4 vezes 1/4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Então dá 1 sobre 16. 1 sobre 16 dá quanto? Né? Ai, professor, e agora? Como é que eu faço essa continha? Vou te dar uma dica. Né? Também não sou o cara mais especialista na matemática, mas veja só que dica legal. Quanto que é 1 dividido por 2? 1 dividido por 2 daria 50%. Isso. 1 dividido por 4. Dá 25%. 1 dividido por 8, metade de 25%, dá 12,5%. 1 dividido por 16 é metade de 12,5%, então dá 6,25%. 6,25% é o que resolve esse exercício. Não precisa fazer continha, você vai fazendo ali, né, um raciocínio matemático. Beleza? Gente, terminamos assim, um chave de ouro, né? Mais uma videoaula aí, primeira lei de Mendel. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.